a sequência de aulas da nossa disciplina de processamento de pescado. O tema da nossa aula será carne mecanicamente separada, que é a CMS de pescado, e também vou falar um pouco sobre surimi. Bom, a carne mecanicamente separada, a gente vai se referir a ela como CMS, certo? E o que vem a ser essa CMS, né? Essa carne mecanicamente separada. Então, o produto dessa CMS, né? A CMS nada mais é do que polpa de pescado. É a polpa de peixe separada de pele e ossos. Os resíduos de uma filetagem ou mesmo partes de pescado que vão passar por uma máquina despolpadeira, uma máquina desossadora, né? Uma máquina que foi tradicionalmente produzida para a indústria de aves, né? Indústria de aves e indústria bovina para fazer essa separação de ossos e carnes também, para aproveitar ainda mais a carne, para retirar essa carne dos ossos, de carcaça. E aí, vendo essa aplicação, também foi adaptada para a indústria do pescado. De acordo com o Códex Alimentares, então a gente vai se referir a CMS, né, sendo um produto obtido a partir de uma única espécie ou mistura de espécies de peixe com características sensoriais semelhantes. E por que eu tenho que escolher e misturar? Assim, se eu quiser misturar, tem que ser espécies semelhantes. Para você não ter diferença no seu produto final. Você não pode escolher espécies de sabor diferenciado, né? Você vai ter um produto final com um sabor desagradável, pode ser que não tenha muita aceitabilidade. Também não pode ser uma espécie, por exemplo, uma espécie carne branca magra e uma espécie gordurosa com carne escura, né? Por exemplo, eu vou misturar a polaca do Alasca com sardinha. Não posso fazer isso, né? Então, para fazer CMS, é recomendado que essas espécies sejam com características sensoriais semelhantes, né, no que se refere à textura e a sabor, e essa aparência. E aqui a gente tem a imagem dessa despolpadeira, né, que mais à frente a gente vai falar um pouco mais sobre equipamentos. Bom, a CMS, ela é obtida pela passagem do pescado eviscerado, né, já foi retirado vísceras, e também descabeçado, ou também esses resíduos, né, como resíduo da indústria da filetagem, né? E aí esses resíduos ou esse pescado, ele vai passar por uma máquina separadora de carne e ossos, né? E aí a gente pode visualizar nessas imagens a tão falada aí despolpadeira, né? Que é a mais utilizada aí. Basicamente, essa é a estrutura da despolpadeira. E aí, essa CMS, né, essa carne mecânica separada, ela pode ser lavada ou não, drenada, ajustada a umidade nela, armazenada em bloco e, posteriormente, congelado. Então, essas seriam as etapas, né, ou as fases, né, do procedimento para se adquirir a CMS. Bom, a CMS, ela é a primeira parte, né? É a primeira etapa do isolamento ou fracionamento da proteína para uso como ingrediente alimentar. Então, a CMS é esse concentrado de proteína, mas ele não é um produto que eu vou pegar a CMS e vou já me alimentar. Não, a CMS seria um ingrediente alimentar que é utilizado aí como base para fazer salsichas, fish burger, corner fish, formatados, sticks, né? E o mixed é o que chama também dessa CMS, também é chamado de mixed. E a CMS, ela é matéria-prima para o surimi. O surimi também é um produto, né, de origem japonesa, que ele é uma base para fazer outros produtos análogos à culinária japonesa, certo?
diferença básica que eu quero que vocês tenham em mente de surimi para CMS é que o surimi ele é um produto mais refinado e ele passa por inúmeras lavagens, né? Até se concentrar apenas naquelas proteínas principais. Só que aí mais à frente a gente vai explicar melhor sobre as diferenças e essas peculiaridades do surimi. E a CMS ela não se restringe apenas à trituração da carne. Eu não posso dizer que uma CMS é uma carne triturada, não, ela é mais que isso, ela é uma carne que passa por um processo bem mais refinado do que apenas triturar uma carne. Essa carne mecânica separada de pescado, ela surgiu aí no Japão, né, por volta aí da década de 40, e surgiu com a função, né, de aproveitar o descarte de espécies, né, espécies de baixo valor, espécies de pouco consumo. Então, pensando nisso, o Japão começou a produzir essa CMS, né, e aí, com a utilização da CMS, né, que foi produzindo essa carne mecânica separada, essa polpa de peixe, que foi utilizando peixes aí que não tinham venda, que tinham baixo valor, e aí pôde-se produzir alguns subprodutos, né, a partir dessa técnica. E isso viabilizou as espécies de pequeno porte que não eram consumidas, não eram a escolha principal, né, no mercado. Também teve o uso, né, das espécies de fauna acompanhante, que vem juntamente com a pesca, né, a pesca do camarão, ela vem muita espécie de fauna acompanhante. Então, essas espécies de pescado, com pouca aceitabilidade e também querendo aproveitar esse resíduo descartado, esses resíduos descartáveis, né, descartados, juntamente com essa tecnologia, surge aí a CMS, né, essa polpa de pescado. E essa CMS, ela pode, né, trazer uma maior recuperação dessa carne, dessa parcela aí, dessas espécies, com pouca saída, com baixa expressão econômica, que antes era só destinado à farinha, para ração animal. Então, a partir dessa tecnologia empregada, dessas máquinas, dessas despolpadeiras, começou-se a não vou jogar fora esse resíduo, não vou mais poluir o ambiente, porque já vou estar utilizando para fazer o CMS. E aí, a partir dessa polpa de pescado, dessa CMS, pensaram em empregar mais tecnologia, né, empregar mais lavagens e alguns crioprotetores e aditivos, e surge aí o surimi, né? O surimi que ele vem a partir da CMS. O surimi, ele se diferencia porque para se fazer uma produção do surimi, é importante investir, os investimentos já são altos quando a gente compara com a CMS, vai ser necessário aí investir em equipamentos. O surimi, em relação à CMS, ele apresenta preços competitivos e também tem a questão do elevado consumo de água, né, devido a essas inúmeras lavagens que o surimi passa. E também uma tecnologia que vai exigir muito mais tempo de produção do que a CMS. Com relação à matéria-prima para a obtenção da CMS, então, um dos pontos que tem que considerar na hora de fazer a escolha da espécie de peixe, né, é que a espécie seja abundante e disponível. Não é interessante escolher uma espécie que ela tem uma sazonalidade, ela tem uma baixa disponibilidade. Então, para a gente ter a padronização desse produto, né, a regularidade dessa oferta, é interessante que a espécie, para se fazer a CMS, seja abundante e facilmente disponível, assim, de fácil acesso. Também é interessante escolher a espécie de acordo com a constituição lipídica, né, para refletir num bom produto final. O que isso quer dizer? Não é interessante que se procure se selecione um pescado que ele seja gordo, ou vai resultar num
num aspecto que não é muito bem aceito, né, pelo mercado. É mais aceito que a carne seja branca, que o surimi resultante seja de carne branca. E quanto menor esse conteúdo lipídico, esse teor lipídico, melhor vai ser essa carne. A carne vai ser branca. Então, a gente vai contornar também aquela problemática da rancificação, certo? E é isso, selecionar espécie de carne magra e carne branca, né? E aí, como eu falei, a coloração indesejável e tem a questão de remoção de lipídios, né? Também vai ter maior trabalho, né? Em si fazer essa remoção de lipídios. E aí, uma das espécies que são bem aceitas para fazer o surimi é o polaca do Alasca, né? Assim como a pescada. Tilápia também é uma espécie adequada para se fazer o surimi, certo? Porque é uma espécie de carne branca, é uma espécie sabor neutro, é uma espécie com baixa gordura, e isso vai resultar num surimi de ótima qualidade. Então é isso, aqui são as espécies mais utilizadas, né? Tilápia, pescada, catfish, salmão. O salmão, gente, ele é utilizado principalmente as aparas que vão ser descartadas, que antes eram descartadas da indústria de filetagem do salmão. Então, eles vão utilizar também aquelas aparas, aqueles resíduos da filetagem para fazer o surimi ou também fazer um CMS. E como eu já falei, né, anteriormente, tem essa questão da mistura de espécies. Eu posso misturar espécies? Posso misturar, desde que elas tenham textura e sabor semelhantes. Não vou poder misturar uma tilápia com uma sardinha, por exemplo. A sardinha, como a gente sabe, é um peixe gorduroso, com alto teor de lipídio e com a carne escura. E a tilápia com carne branca não vai resultar num produto de boa aceitabilidade, né? Então, tem que tomar cuidado. Se você for fazer um surimi de sardinha, então deve-se empregar, né? Vai ser só com essas espécies de características semelhantes. E na sardinha é interessante, é recomendável, né? Recomendado fazer a lavagem com água e adicionar antioxidantes para reverter, né, para frear um pouco da oxidação lipídica, devido a esse alto teor lipídico que tem na constituição da sardinha. A CMS, ela é uma alternativa, né, para esse descarte de resíduo, mas ela também pode ser, eu posso utilizar, eu quero fazer produtos, quero fazer uma CMS, eu posso utilizar filés de polaca, eu posso utilizar filés de tilápia e também posso utilizar resíduos e aparas de filetagem. Posso utilizar também espécies de baixo custo comercial, né? Que seriam essas espécies, né, de fauna acompanhante do camarão. E a CMS, a produção da CMS, ela vai estar relacionada com esse desperdício da biomassa. Então, seria algo a se contornar essa problemática com esse desperdício, né? E aí a CMS faz esse aproveitamento, faz a produção, né? Ela vai promover aí a produção de subprodutos, o que ia ser descartado, e isso vem até ser um risco de poluição ambiental, além de prejuízo econômico, vai ser subprodutos, né? Produtos até de baixo custo, de um custo menor, e tendo aquela importância nutricional de se estar consumindo aí pescado. Bom, aqui falando sobre, a gente já fez a escolha da nossa espécie, né? Já sabemos como escolher a espécie de carne branca, espécie de carne magra. Então, já sei espécie disponível, espécie abundante, já sei como é que eu vou escolher minha espécie para fazer CMS. Agora, eu vou fazer a minha recepção do pescado. A recepção do pescado tem que ser feita de forma muito rápida, evitando a contaminação, e é recomendado que o peixe esteja no estado de pré-rigor mortis, certo? A outra etapa vai ser a de descamação e lavagem, utilizando aí uma água clorada, 5 ppm, e essa água
essa lavagem, desculpa, ela vai estar retirando aí o muco superficial, escamas e sujidades. Lembrando que essa lavagem, além de tirar essa parte macroscópica, essa parte de sujidades, ela também vai estar reduzindo carga microbiana, certo? A outra etapa é o descabeçamento. O descabeçamento é feito manualmente ou com equipamento, certo? E é feito o corte da seguinte forma. O corte um pouco abaixo das brânquias, né, para evitar também contaminação. A gente sabe que brânquias também é um ponto principal aí de entrada de micro-organismos, de entrada, né, de bactérias. Então, o corte de descabeçamento é feito dessa seguinte forma, como está ilustrado. A outra etapa, muito importante também, é a evisceração, né? A evisceração vai ser removida todas as vísceras e também a membrana peritoneal, né, de forma manual. Essa limpeza é importante tanto do ponto de vista de sanidade, para evitar aí ataque microbiano, também a questão das enzimas estarem atuando, como a retirada de sangue, de pigmentos, né, que vão estar manchando o músculo do pescado. E essas sujidades, esses resíduos, o residual da evisceração vai ser removida nessa etapa de lavagem, nessa outra etapa de lavagem, que é a etapa que vai ser removido sangue, escama e resíduos, né, com a água sempre mantida em temperatura inferior a 5 graus, certo? E esse peixe que vai passar por separação mecânica, que é essa outra etapa, ele tem que estar em gelo, ele tem que estar nessa temperatura entre 2 e 5 graus, certo? E aí, antes de o peixe ser encaminhado, conduzido para essa separação mecânica, ser colocado lá nos equipamentos, nas polpadeiras, é feita uma inspeção parasitária, certo? É feita essa inspeção para saber se esse peixe está com parasita. E aí, feitas essas amostragens, né, feito retiradas essas amostras, né, para fazer a inspeção parasitária, aí o peixe vai ser conduzido para os equipamentos, né, para as etapas aí de separação mecânica. Então, aqui falando um pouco sobre os tipos de equipamentos utilizados para fazer a separação mecânica da carne, do pescado, após esse processo de descabeçar, eviscerar, limpar e separar, então o pescado ele vai ser conduzido para essas máquinas que são desossadoras, que são separadoras de carne e ossos, certo? Então, basicamente, existem aí 3 tipos de separador para carne de pescado. A gente vai iniciar falando sobre o equipamento chamado de Stamp Type, né, que já é utilizado para grandes quantidades. E ele vai funcionar da seguinte forma. Basicamente, essa placa em formato de disco. Deixa eu só pegar aqui o laser para apontar. O apontador a laser. Então, basicamente, seria essa placa em formato de disco, onde o pescado vai ser colocado aqui, né? Aqui vem, vamos entender que aqui tem o pescado, os resíduos. E aí, passa, né, continuamente esse raspador que vai estar preso a uma haste. E aí a matéria-prima vai ser pressionada contra essas perfurações, né? Esse disco ele tem perfurações aí em tamanho de milímetros. Então é esse o movimento, é passar esses resíduos e esse pescado nessa placa. E aí esse raspador vai pressionando a carne, os ossos e vai passando através dessas perfurações só o que for polpa de pescado. E o resto que for resíduo, que for espinhaço, espinhas, fibras, tendões, vai ficar na parte externa. Então, basicamente, essa a funcionalidade do equipamento, do Stamp Type. Outro equipamento muito utilizado na indústria, né, é o Belt and Drum, que seria o cinto, né? É uma cinta, espécie de cinto, que ele é bastante utilizado e ele vai utilizar aí, né? Vão colocar peixes e aí os peixes e suas aparas vão passar por esse cinto de borracha
e também por um tambor rotativo. Esse tambor também vai ter perfurações e perfurações de 3 a 5 milímetros. Então, gente, basicamente, essas máquinas desossadoras, elas funcionam com o mesmo princípio. O pescado, esses resíduos, esse montante aí de carne com resíduos, espinhas, esse montante é pressionado em perfurações. E aí essa perfuração vai ultrapassar só o que for polpa e o que for essa parte grosseira que a gente não tem interesse em consumir, vai ficar no outro lado, na parte externa, né, numa parte separada. Então, pele, ossos e espinhos vão ficar retidos na parte externa e vão ser removidos por um raspador. Então, esse é o caminho, é a dinâmica aí de funcionamento desse equipamento Bat and Drum. O outro equipamento é a rosca sem fim, né? Esse maquinário utilizando uma rosca, né? Que vai utilizar esse material, que é o material despolpado, ele vai passar por um cilindro perfurado. Então, a mesma coisa, vai funcionar a partir de pressão em material perfurado. E aí, a polpa, o alimento que a gente quer utilizar, que quer conservar, vai ficar retido numa parte e o que é interessante descartar fica retido em outra. E nesse equipamento, nessa rosca, vai produzir uma CMS mais pastosa. Essa CMS mais pastosa, ela vai demandar um controle maior de temperatura, porque no que a pasta, né, esse concentrado fica passando várias vezes por esses equipamentos, entrando em contato com ossos, com espinha, pode ser que tenha uma elevação de temperatura e, como a gente sabe, isso para pescado é péssimo, né? Isso é a facilidade para ter contaminação aí. Então, aqui fazendo um breve comparativo entre os equipamentos, né, o que a gente pode falar? A gente pode falar que o equipamento Belt and Drum, que é o cinto, ele vai apresentar um melhor aproveitamento que se dá pelo tamanho das perfurações e também por causa do nível de pressão da cinta, a cinta de borracha, né? Ela exerce uma maior pressão sobre o peixe e aí vai retirar maior percentual de carne, né? Essa carne que estava aderida à pele. E aí, quando o peixe é grande, a coluna vertebral também deve ser retirada, certo? Quando for utilizar esse maquinário, porque essa coluna vertebral pode também danificar a borracha, o cinto, né? O cinto que é de borracha. Então, é interessante fazer isso. Mas com relação ao melhor aproveitamento, o equipamento que utiliza a cinta, ele tem uma grande vantagem. No caso do tipo rosca sem fim, né, o grau de rendimento ele é obtido por meio do grau de fragmentação da CMS, né, de acordo com o tamanho da CMS e também de acordo com o montante dos ossos, né, pedaços de pele e escama. Após a passagem desse montante, dessa polpa, né, de pescado pela desossadora, né, é muito comum que se utilize aí fazer uma repassagem, né, fazer um refino desse material residual mais de uma vez. Então, como forma de refinar, como forma de melhorar esse rendimento, é feita essa repassagem, certo? Com relação ao rendimento. De uma forma bem genérica, o rendimento após a obtenção da CMS de pescado, ele vai variar entre 52% a 72%, no que se diz respeito a um peixe que já foi descabeçado e um peixe que também já foi eviscerado, certo? Então, não se tem esse dado específico de cada equipamento, certo? E essa tecnologia de CMS, ela possui uma maior viabilidade econômica quando é comparado com a filetagem, por exemplo. Ela vai apresentar uma recuperação adicional de carne entre 10% a 20%. Então, tem essa vantagem da CMS, certo? E também, pessoal, é preciso levar em consideração que a quantidade de recuperação da carne depende da espécie e do seu tamanho, também depende do tipo de equipamento utilizado, entre outros fatores.
E aí, chegou o momento de fazer a coleta, né, dessa carne que foi separada mecanicamente. E aí, como é feito? Então, essa CMS, ela é coletada, né, num tanque receptor, né? Então, a CMS vai cair por gravidade em um tanque receptor. O resíduo do processo, como espinho, pele, todo esse residual, ele é passado, certo, por uma espécie de canaleta ou uma caixa plástica e depois é transportado para a área de tratamento de resíduos sólidos. Então, tem também essa preocupação com o descarte e o tratamento antes de ser descartado aí, né? Então, estamos aqui na etapa de lavagem da CMS. Essa CMS ela vai ser bombeada, certo? Ela é bombeada ela vai utilizar uma bomba a vácuo, né? E vai ser encaminhada, conduzida aí para um tanque lavador, onde vai utilizar uma água fria, uma água em torno de 5 graus, né? Entre 5 a 8 graus. Numa proporção de 3:1 de água e CMS para fazer essa lavagem. E aí, então, é feita a etapa de agitação e repouso. A agitação ela pode ocorrer para melhorar aí a remoção de resíduo, também a remoção de sangue da CMS. Depois, né, em seguida, vai ser deixada em repouso até que essa carne comece a ganhar forma, né, ela sedimente no fundo do tanque. E, então, em seguida, a água ela vai ser removida. E aí essa água vai ser também, da mesma forma, vai ser encaminhada para a parte de tratamento de sólidos, né? Para que antes de ser descartada, ela seja tratada, certo? Então, essa etapa de lavagem, ela pode se repetir até 3 vezes para que se obtenha uma carne mais clara, uma carne mais branca. Isso é fundamental para um produto final de ótima qualidade. E aí, sendo que na última lavagem deve ser adicionado de 0,2 a 0,3 de sal, né? Com a finalidade de facilitar a remoção da água, ainda aí retirando essa água. Então, a CMS ela vai passar por essa... ainda na lavagem, ela vai passar por uma imersão de água gelada, né? Essa imersão serve para otimizar ainda mais a carne, né? Onde ela vai retirar compostos de baixo peso molecular, também retira lipídios, então vai fazendo um refino melhor nessa carne, né? O que vai melhorar também a aceitabilidade, né? Porque essas lavagens elas vão se refletir num sabor mais agradável e nessa cor mais clara, que é fundamental para o sucesso aí da aceitabilidade da CMS. Como forma de melhorar essa estabilidade da CMS, então, foi utilizada aí tecnologias, né, práticas que já são utilizadas na produção do surimi para aplicar também na CMS, para trazer essa estabilidade para a CMS. Né? Então, essa lavagem, ela vai retirar proteínas que não são as proteínas principais, né? Vai retirar também, remover lipídios e outros materiais, resultando numa CMS mais branca, com aroma suave de pescado e também um sabor bem suave. Bom, aqui são especificações sobre ainda essa etapa de lavagem da CMS, certo? A relação água e CMS, o tempo de contato, e também o número de ciclos de lavagem a ser usado dependerão do tipo e do preparo da matéria-prima, né? Também depende do nível de remoção que vai ser necessário para atender aos requisitos da qualidade do produto final, ou seja, vai depender que produto final é esse que eu estou almejando, né, quando eu estou produzindo a minha CMS. Em geral, né, recomenda-se normalmente que seja feita a lavagem que é utilizada também para o surimi, ou seja, é uma relação aí de 3:1 ou 4:1, né? E até 3 ciclos de lavagem com duração de no máximo 10 minutos cada. Então, é feito o deságue da CMS, certo? Utilizando aí para remover mais essa água feita
utilizando uma bolsa ou um saco de nylon. Também é feita uma prensa manual ou uma prensa hidráulica, igual quando se faz com queijo, né? Quando coloca lá o queijo para prensar, é para retirar a água. Então, com a CMS também é feita isso. Aí depois é feita essa mistura, né? Essa homogeneização, que é nessa hora que vão ser colocados os aditivos, né? Aí os antioxidantes, BHT, BHA e os estabilizantes, os polifosfatos, né? Para evitar a desnaturação da proteína que ficar. Evitar a desnaturação da proteína que a gente quiser conservar. E os antioxidantes, a gente já imagina que seja para frear essa oxidação lipídica, essa rancidez. E, finalmente, a CMS vai ser encaminhada para o congelamento, né? É utilizada aí um congelador de placas e utiliza blocos de 20 quilos e embalado com filme plásticos, né? Esses filmes de polietileno. O ideal é que se utilize uma embalagem a vácuo, né? Quanto menos contato com oxigênio, melhor, para evitar rancidez e oxidação. E aí, utiliza esses filmes plásticos e também caixas cartonadas. O armazenamento vai ficar entre menos 30 ou menos 20, né? E essa CMS ela pode ser conservada sem prejuízo ao teor nutricional e a qualidade de 3 a 6 meses. O descongelamento deve ser feito de forma rápida ou lenta. Rápida, ele vai fazer cortes finos, né? E aí esses cortes finos da CMS vão ser colocados em um misturador. Quando é feito o descongelamento lento, é colocado em 24 horas numa temperatura de 5 a 10 graus e depois também vão fazer esses cortes e vai colocar CMS no misturador. Bom, e sobre os produtos à base de CMS de pescado, ainda há um consumo restrito, ainda é um nicho de mercado pouco expressivo quando comparado com um peixe in natura, certo? E ainda a gente vê uma distribuição limitada. Não é em qualquer mercado que você encontra esses subprodutos, essas tirinhas, esses nuggets à base de pescado, né? Mas a tecnologia do pescado, né, visa isso, esse aumento do consumo, né? E é por isso que se investe tanto em melhorias, em produtos, em técnicas para alavancar esse consumo. Então, essa SMS, né, essa CMS de pescado, ela busca fazer alimentos análogos, né, ao que você já consome normalmente, como um alimento análogo ao frango, né, à carne moída, porque aí você pode fazer um stick de tilápia, você pode fazer um hambúrguer de pescado, você pode fazer almôndegas de pescado, assim como a gente já encontra facilmente no mercado esses produtos à base de carne de aves e carne bovina, né? E então o que se sabe é que a CMS ela tem uma versatilidade muito grande. Então é possível você utilizá-la para inúmeras preparações. Você pode imaginar ela como se fosse uma carne moída. Então você pode utilizar ela para fazer um refogado de legumes, você pode utilizar para fazer croquete, para fazer lasanha, para fazer o que você imaginar que se faz com uma carne moída ou com um frango processado, você pode fazer também utilizando a CMS. Então seria esse uso, né, que você usa já para um produto que você usa já de uma carne triturada, você pode utilizar aí para fazer o seu produto à base de pescado, o seu ingrediente, o seu prato diferenciado à base de pescado. Bom, e com relação à qualidade da CMS desses produtos derivados, o que a gente pode mencionar é que a deterioração da CMS, ela se dá de forma mais rápida do que num filé, por exemplo. E por quê? Né? A CMS ela vai ter uma deterioração mais acelerada do que um filé. Um dos motivos é porque na CMS ocorre a destruição de estruturas do músculo. Então, naquela parte aí de moer, de desossar, né?
toda aquela movimentação dos processos nos equipamentos de desossa, de despolpadeira, existe aí o contato do músculo com sangue, com fragmento de osso, e nisso tem a dispersão da microbiota, da superfície da pele e de outras partes que vão ficar misturadas. Então, é mais fácil, é mais acelerado esse processo de deterioração na CMS do que num filé de pescado, né? E diante desse fato, é importante fazer o controle da temperatura em todas as etapas do processamento, né? Desde a recepção até o seu, né, o seu armazenamento. Tem que fazer controle de temperatura. Quando a gente fala em pescado, em produto de pescado, em filetagem, qualquer coisa que seja com pescado, tem que ter controle de temperatura, a temperatura tem que ser baixa, certo? Essa é a forma de consumir um pescado sem risco de contaminação. Então, é recomendado, né, o pescado fresco, né, um pescado recém-capturado, porque num pescado que foi recém-capturado, se tem menos contato aí com vísceras, com sangue, né, e aí vai ter uma diminuição dessa fase, desse momento aí das reações de autólise das proteínas do músculo. Então, por isso que é importante se escolher um pescado fresco, recém-capturado. E o produto final, ele depende dessa qualidade inicial da matéria-prima. E deve-se fazer a estocagem adequada, né? Sempre fazendo o congelamento, é utilizado aí um congelador de placas, e seguir, né, essas recomendações rigorosas, né, sempre mantendo em condições estritas de congelamento. Porque não é porque a minha CMS, o meu surimi está congelado que ele não vai passar por alterações sensoriais, alterações microbiológicas. Ele pode passar sim, só vai ser mais reduzida. E aí a gente tem que investir em uma manipulação correta, né, e também tecnologias, né, para evitar essa rapidez nesse processo de rancificação. Então, as alterações que ocorrem durante o congelamento, elas podem ser perda da qualidade pela oxidação lipídica. Se for um pescado muito gordo, isso aqui vai ser bem acentuado. E aí vai resultar em quê? Na rancidez, né? Aquele odor e aquele sabor característico de pescado que está com a rancidez. Perda da suculência. Por que se dá essa perda da suculência? Então, com o passar do tempo e com, assim, uma forma inadequada de manter um pescado, se ele não tiver uma embalagem adequada, né, ele vai fazer com que vai ocorrer a desnaturação proteica. Na desnaturação proteica, a gente vai ter uma redução da ligação da propriedade, uma redução das propriedades de ligação com a água, e aí vai perder essa suculência, né, devido às desnaturações proteicas. Bom, e aí quais seriam os peixes mais indicados para CMS e surimi? Então, os mais indicados aí para o CMS e também para o surimi, que a gente até falou um pouco no início, são os peixes magros e com músculo claro, né? Evitar aqueles peixes com porções escuras, porque o produto final ele vai diminuir a aceitabilidade. Principalmente os peixes da espécie da família Cyanide, né, que é a pescada. Porque, né, os peixes gordos eles vão ter maior tendência à oxidação lipídica. Vocês já estão sabendo bem esse quesito. E com relação aos riscos de contaminação durante o processamento, o que existe aí de risco nesse processamento de CMS? Então, existe aí o risco de contaminação biológica, claro, e essa contaminação biológica ela pode acontecer em todas as etapas da cadeia produtiva dessa produção de CMS. Então, tem que ter essa atenção maior em todas essas etapas, porque existe o risco, né, de patógenos e biotoxinas, o que vai causar aí, no mínimo, uma intoxicação alimentar.
Outro problema que a gente pode encontrar seria a contaminação física, uma vez que essa CMS passa por um maquinário, por equipamentos, né? Então pode ter uma contaminação física, que seriam metais, espinhas, adesão na cinta de borracha do separador, né? Alguma peça. Então deve ter essa inspeção rigorosa da CMS com relação à contaminação física também. E controle rigoroso do ambiente. É importante que o ambiente seja climatizado, que ocorra aí uma separação, que exista essa separação física das demais áreas de processamento, principalmente a área que recebe a matéria-prima, né, a área de seleção, ela tem que também estar separada das áreas de produto final, das áreas de finalização. E aqui são alguns pontos mais importantes que vários autores recomendam, né, para se ter uma boa qualidade de uma CMS, que seria uma remoção mecânica das porções de carne escura conforme espécie. Então, se você vai escolher uma espécie que tem porções escuras, você retira essas porções escuras para deixar só as porções claras, né, que aí no final a gente vai ter uma CMS clara, toda uniforme. Outro ponto é minimização da inclusão de sangue e víscera no produto final, a partir aí de lavagem, né, por meio de lavagens prévias do peixe eviscerado. É importante fazer essa lavagem, porque podem ficar pigmentos e resíduos de sangue e víscera no músculo, e também pode ficar na CMS quando ela for, né, finalizada. E buscar sempre a estabilidade da CMS, né, buscar um aumento, né, estender essa vida de prateleira, deixar ela de uma forma bem estabilizada. E como é que eu vou fazer essa estabilidade? Como é que eu faço com que minha CMS dure mais tempo para o consumo? Então, utiliza-se aí crioprotetores para proteger, né, que ocorra desnaturação proteica, e aditivo antioxidante para frear um pouco da oxidação lipídica. E esses pontos eles vão atuar aí fazendo a minimização das alterações de cor, sabor, textura durante o congelamento. Bom, mas por que a gente tem que tomar cuidado até nesse congelamento, né? Muita gente acha que porque está no congelamento não vai ocorrer alteração nenhuma nos próximos 3, 4, 6 meses. Mas o que ocorre com o pescado é o seguinte: o pescado, a maioria dos lipídios, triglicerídeos dele, é composto de ácidos graxos altamente insaturados, né? Tem muitas insaturações na estrutura química desses ácidos graxos. E o que isso quer dizer? São compostos que vão ser muito suscetíveis à oxidação, à quebra dessas insaturações e, consequentemente, oxidar, né? Ficar com oxidação, adquirir uma oxidação lipídica, adquirir rancidez e resultar aí nos flavors, que são os odores e sabores desagradáveis, né? E é isso que a gente tenta evitar utilizando antioxidantes. E então, como inibir e prevenir? O controle da disponibilidade de oxigênio é um ponto a ser utilizado aí como forma de controle, né? Como forma de inibição, como forma de prevenção. Então, utiliza-se embalagens a vácuo com menor permeabilidade de oxigênio. Então, essas embalagens elas vão reduzir a velocidade da oxidação lipídica. E utiliza-se também antioxidantes sintéticos, que é o TBHQ, né? O BHA, o BHT, juntamente com EDTA e ascorbato de sódio. Então, eles vão resultar numa melhoria da qualidade inicial da CMS lavada. E aqui a gente vai entrar um pouco no produto que é feito a partir da CMS, que é o surimi, né? Então, o surimi, ele é um termo japonês, para quem tiver curiosidade, é um termo japonês, que significa carne moída, né? Músculo de pescado picado. O surimi ele vai passar por um processo tecnológico, onde, da mesma forma que a CMS, ele vai promover a eliminação de espinhas, né? E tecido conjuntivo,
para no final de tudo restar o quê? Uma massa de actinomiosina, que é uma proteína miofibrilar, com conteúdo aquoso, né? Que vai ser similar, muito semelhante ao músculo original. E esse surimi, ele é obtido aí a partir de filés de peixe desossados. Então, eles vão utilizar a partir desses filés. Ou seja, o que é esse surimi? É a mesma coisa do CMS? Não. O surimi ele vai passar por mais lavagens, o surimi ele é mais refinado, o surimi ele vai ter um alto custo, né, para implementar um maquinário, e o tempo de processo dele é maior, né, do que na produção da CMS. Então, basicamente, a gente pode falar que o surimi é um extrato de proteínas miofibrilares do pescado com elevada capacidade gelificante. Quando o surimi ele passa por diversas lavagens, essas lavagens vão retirar proteínas que não são as proteínas principais. Vão tirar aí proteínas sarcoplasmáticas, certo? Vão tirar fibras de colágeno e vai restar só proteína miofibrilares, que é a actiosina, que é a actiomiosina, certo? Então, vai ser esse concentrado dessas proteínas. A lavagem vai servir para isso, para refinar, para selecionar só essas proteínas que vão ter essa capacidade gelificante, né? Após cozimento, principalmente, o surimi ele fica com essa textura mais gelificante, macia, né? Então, o surimi ele não é um produto final. Eu não estou aqui, eu quero consumir surimi. Não, o surimi ele é uma matéria-prima para se produzir alimentos, produtos que são que são produtos orientais, né, da cultura oriental, e também utiliza aí para colocar em saladas. Então, o surimi seria a base desses produtos, certo? Então, ele é uma base para a elaboração de uma gama de produtos de origem oriental, certo? Com propriedades funcionais capazes de imitar texturas. Então, a partir do surimi dá para fazer o cane, né? Eu já vi também o surimi utilizado para fazer o camarão fake, então é colocado um camarão numa forminha, e aí, ou melhor, é colocado o surimi numa forminha que vai imitar a textura, a forma do camarão, e também vão utilizar saborizantes, né? E vai ficar ali aquele camarão fake. Como o cane é uma imitação da carne de caranguejo. Então, o surimi ele é uma forma de melhorar o aproveitamento das capturas sazonais, certo? E uma forma de diversificar o uso do pescado. Aqui é falando um pouco das etapas do processamento para obter o surimi. Então, a recepção da matéria-prima. Nessa recepção é feito aí o controle de qualidade da matéria-prima, é feita a pesagem, né? Retira-se o pescado com qualidade comprometido, né? Feita essa seleção, essa separação de um pescado que está mais deteriorado e um pescado de melhor qualidade. Então, é feito na recepção essa seleção. E aí é importante evitar misturar os de má qualidade com os bons, né? Porque vai dar o quê? Uma contaminação cruzada. É esse o risco esse o risco que essa mistura pode ocasionar. E então é feita. A segunda etapa é uma lavagem, né? Uma de tantas lavagens que o surimi passa. Essa lavagem, ela vai retirar o limo, né? O muco superficial e sujeiras aderidas, né? Com a finalidade de diminuir carga microbiana. É utilizada aí água clorada, né? Igual lá no CMS, que é a 5 ppm, esse teu é recomendado por lei. Na terceira etapa, a gente vai ter a evisceração e descabeçamento, é uma etapa exigida devido ao processo posterior, né? É importante fazer essa evisceração por motivos óbvios e conhecidos, que a gente já entende que a evisceração é para evitar o processo de deterioração, de contaminação, e também retirar pigmentos de sangue, né, de vísceras, resíduos, desacelerar o processo de autólise
E o descabeçamento também seria para evitar contaminação, né? Porque você vai retirar as brânquias. E para fazer um melhor aproveitamento, né, da carne, evitando aí o aumento, né, o contato aí com mais ossos, com mais espinhas. Retira-se também a parte do esqueleto, né, que vai permitir que os filés fiquem aderidos pelo dorso, então é retirado esses espinhaços. Na quarta etapa já é outra lavagem, que seria aí a segunda lavagem. Essa segunda lavagem ela tem a finalidade de retirar todos os resíduos da evisceração e remover manchas de sangue. E se você fizer uma lavagem inadequada, o que pode ocorrer? Acelerar processos de deterioração. Então, é importante fazer uma lavagem bem rigorosa. A quinta etapa seria a separação da carne de pele e espinhas, ou seja, é a obtenção da carne triturada, onde esse pescado ele vai ser conduzido ao maquinário, né, para fazer a separação. E esse processo mecânico ele vai se basear na ação de uma correia de borracha, né, como a gente já mencionou antes, onde vai se pressionar os filés contra o cilindro rotatório perfurado, né, com esses orifícios de milímetros. Essa correia gira em sentido oposto, a carne passa pelo interior dos orifícios, onde a espinha e a pele vai ficar na superfície externa. Então, o que passar pelos orifícios vai ser a parte refinada, vai ser a parte só que interessa, que é a polpa do pescado. O rendimento, ele vai ser de acordo com a pressão aplicada sobre a matéria-prima, vai ser de acordo com a espécie, com o tamanho, com a qualidade e com o tamanho das perfurações do cilindro. Aqui são imagens desse maquinário, que é o maquinário mais utilizado para fazer a separação mecânica, certo? Então, basicamente seria assim a estrutura que a gente utiliza no processo de separação de carne, né, da produção de CMS. Então, mais uma vez, lavagem, certo? Ou surimi, me desculpem, eu acho que eu já estou falando CMS, mas estamos falando aqui do surimi. Então, aqui, mais uma lavagem e prensagem, né, que é uma de acho que já é a terceira, né, do ciclo aí de lavagem para se produzir o surimi. Então, esses ciclos eles são realizados com dois objetivos: separação mecânica de impurezas e eliminação de substâncias solúveis em água. Então, é importante para fazer justamente aquilo que eu comentei, fazer a concentração só daquelas proteínas que interessam para a gente, que são as miofibrilares. E aí, essa lavagem ela vai fazer a eliminação dessas substâncias, dessas fibras de colágeno, dessas proteínas sarcoplasmáticas que não nos interessam, né? Então, vai tudo embora e vai restar só que nos interessa, que são as miofibrilares. A carne triturada ela é lavada sucessivamente com água fria numa temperatura de até 10 graus, né? Que essa temperatura, essa água nessa temperatura vai remover sangue, vai remover pigmento da carne, muco e gordura. E aí, essa lavagem ela vai passar por ainda, né, esses 3 ciclos de água, que na primeira lavagem utiliza aí o bicarbonato de sódio com a função de aumentar o poder de gel e dar uma aparência mais límpida, né, mais clara à carne, que isso é essencial para um surimi de qualidade. E aí ajusta o pH para ficar entre 6,5 e 7, com a função de dar maior capacidade de retenção de água. E então retirar proteínas sarcoplasmáticas, né, como eu já tinha falado, que vão prejudicar a textura, né, que aí essas proteínas vão evitar a gelatinização. Então, com essas lavagens, a gente vai fazer essa remoção de proteínas sarcoplasmáticas. Essas proteínas não nos interessam. Ainda falando sobre a lavagem e a prensagem, a retirada da água ela pode ser feita por centrifugação também ou por prensagem, né? Na última lavagem é adicionada uma solução de NaCl a 0,2 mol e com a função de agilizar a extração de proteínas sarcoplasmáticas, né? Cada lavagem é seguida de um clareamento e eliminação de água no tambor giratório.
Bom, os principais fatores que vão determinar a eficácia da água utilizada na preparação do surimi são dureza da água, né, que tem a ver, está relacionada aí com a formação de géis e retenção de água. pH da água também é muito importante, tem que ser aquele pH específico mesmo, que vai ocasionar uma retenção de água, para dar aquele poder gelificante, né, o surimi. E temperatura da água, que tem que ficar aí até 5 graus, certo? Porque vai reduzir o problema aí de desnaturação proteica e crescimento microbiano. Então, tem que deixar sempre essa temperatura até 5 graus, né? Se for inferior, melhor ainda. E na 7ª etapa, a gente vai ter a separação de pequenas espinhas e prensagem. A carne triturada, ela é lavada e submetida a uma separação de pequenas espinhas, restos de pele e tecido conjuntivo. Então, essa polpa, essa carne, esse concentrado, ele vai passar por esse equipamento, o meat strainer, que vai fazer uma prensagem e aí vai ocasionar na eliminação de excesso de água. E então vai atribuir, né, uma qualidade máxima ao surimi que passa por orifício da refinadora. Da mesma forma que a gente viu na CMS, o maquinário que produz surimi também trabalha da mesma forma. Passou pelos orifícios, um material de qualidade, e aí fica retido o material de descarte. Bom, a 8ª etapa seria essa mistura, né, a homogeneização e estabilização com crioprotetores para reduzir a desnaturação proteica, certo? Então, a carne triturada passa por esse misturador, ocorre a estabilização, é adicionado sacarose e sorbital, né? Ou ele sozinho, ou uma mistura, né, que aí vai utilizar 9%, certo? E vai resultar numa carne com baixo teor de umidade. Também é feita uma mistura de polifosfatos, né? Então, utiliza-se aí o tripolifosfato de sódio e o pirofosfato tetrassódico, que são esses polifosfatos, que são importantes aí para dar estabilidade e também para proteger a desnaturação proteica. Na indústria de surimi usa-se açúcares, certo? Mas sem ultrapassar 8% no produto final. E chegando aí na etapa de molde, né? De fazer um moldeamento. Então, essa carne triturada, lavada, estabilizada, né? Ela já está ali toda apta a tomar uma forma. Ela vai para formas, né? Forminhas de alumínio coberta com papel filme, né? O polietileno. E vão ser embalados, né? Selecionados essas formas, esses moldes de até 2 quilos. E conduzido para congelamento. Na parte de congelamento, nessa parte final de congelamento, utiliza-se congeladores de placas horizontais, numa temperatura de menos 30 graus. E aí a retirada dos blocos de carne do congelador ocorre quando o centro desses blocos atingir uma temperatura de menos 25 graus. Mas para manter, né, tem que ficar o produto estocado a menos 25 graus. Aqui eu trouxe para vocês um fluxograma, assim, para a gente tentar entender de uma forma mais ilustrada como é que se dá esse processo de elaboração do surimi. Então, eu recebo meu pescado fresco, resfriado, vou encaminhar ele para a etapa de descabeçamento e evisceração. Após essa etapa, é feita a primeira lavagem, que é a lavagem inicial para retirar muco, sujidades, né? A lavagem de limpeza. E aí é feita a separação mecânica, né? E aí o surimi vai ser conduzido para o maquinário, para os equipamentos para fazer separação mecânica. Saindo dessa separação mecânica, é feita as outras lavagens, né? O ciclo aí de lavagem, que são feitos de 3 a 5 ciclos. Também é adicionado sal, né? Que são aí esses aditivos que são adicionados, acrescentados, né? Nessa produção. É feita, então, drenagens e refinamentos, certo? Onde vão ser retirados e vão refinar mais ainda
drenar a água, lipídio, proteína, espinha, retirar, né, essas espinhas. É feito o ajuste de umidade, homogeneização, formação em blocos naquele moldeamento e congelamento rápido e estocagem. E aqui eu trouxe um comparativo do surimi e a CMS de pescado, para que a gente não confunda, para que a gente sabendo o que é um e o que é outro, certo? Então, surimi ele é um produto mais refinado que a CMS. Ele vai passar por um processo de produção bem mais elaborado quando a gente compara com a CMS. O surimi ele é um produto estabilizado de proteínas miofibrilares, com a adição de crioprotetores, né, para evitar a desnaturação proteica. O surimi, ele tem essa formação de gel elástico, justamente porque é feito esse concentrado dessas proteínas. E aí o surimi ele vai assumir formas variadas, ele assume diversas formas justamente por essa capacidade gelificante dele e assumir várias texturas. E apresenta uma vida útil de prateleira ampla em congelamento. O surimi ele é uma matéria-prima intermediária na produção de produtos tradicionais, como o cama-boca e o canicama. Então, a base para fazer esses produtos orientais tradicionais é o surimi, ele é o produto base, né? Ele é a matéria-prima. O rendimento do surimi é de 25% contra 50% do CMS. Mas, gente, o que é importante mencionar é que, mesmo o surimi, ele sendo mais caro no que se refere a maquinário, ao alto custo para se produzir, os gastos com lavagens e o baixo rendimento, ele é muito mais lucrativo comercialmente do que a CMS, certo? A produção de surimi e de produtos derivados. Então, o surimi ele tá aí, a produção dele está aí voltada para 3 grandes grupos, que seriam produtos tradicionais japoneses, né, como o kani, como o kamaboko, novos produtos e produtos análogos ao pescado, né, como eu falei até no camarão fake. O kani também, né, ele é análogo à carne de caranguejo e aos embutidos, né. E aqui são imagens de outro produto, que é o shikuawa e o kanikama. Me perdoem se eu falar esse nome errado, porque realmente eu não sei. E o kanikama, certo? Então, essa fabricação, ela vai diferir na formulação, certo? Na forma de aquecimento e procedimento para adquirir textura final. Então, para cada produto, vai ter lá o seu tipo de formulação, seus condimentos, o seu tipo de cocção, o seu tipo de forma de preparo e de textura final. Existem dificuldades, certo, na produção, na fabricação desses produtos. E o que se fala mais, assim, que a literatura e os autores comentam sobre dificuldades, seriam de acertar esse sabor, né? A textura e a aparência similar aos produtos originais. As maiores dificuldades para se produzir um produto análogo de pescado. Então, para adquirir esse sabor, né, que deve ser o mais natural possível, onde eles encontram maior dificuldade, né, de fazer essa simulação. As texturas elas vão ser estáveis durante a comercialização e cozimento, né? Que a carne do surimi tem que ser firme e ligeiramente elástica na mastigação. O surimi ele vai adquirir essa textura elástica quando passa pelo cozimento. Passa pelo cozimento, ele já vai começar a adquirir essas propriedades elásticas. E aqui seria a comercialização. Como é que o surimi, o surimi, né, os produtos, eles costumam ser comercializados, né? Ele costuma ser comercializado no estado congelado, né? Mas no mercado ele pode ser refrigerado e enlatado. Um exemplo é o kamaboko, shikuawa, satsuma eiji
e o RAP, né? Que são produtos que são feitos à base de surimi, e eles são encontrados aí em mercado. Não é todo mercado, infelizmente, que a gente encontra, mas já existe a comercialização desses produtos. E aí também tem o canicama, né, que é esse daqui, eles, acho que vocês já foram em sushi e já viram, né, que é o cane, que eles vão imitar, né, a carne de caranguejo. Também é chamado de crab stick, né, que são os palitos. Aí também são produzidos em forma de lascas, pedaços, utilizam até para colocar em salada, certo? Que são produtos mais conhecidos, mais difundidos. E também utilizar o surimi para fazer produtos extrusados e produtos moldados, né? Que seria mais ou menos nessa forma aqui, dessa ilustração. Aqui seria um fluxograma mais simplificado da produção de produtos derivados do surimi. Como é que ocorre? Então, o surimi chega para mim congelado, vou fazer o descongelamento dele, né, que pode ser rápido ou lento. É feita a redução do tamanho, né, e aí ele vai para um aparelho que faz a mistura, né, o cutter, que é um equipamento que faz uma mistura. É adicionado o NaCl, de 2 a 3%, também é adicionado água, amido, albumina de ovo e outros ingredientes. E aí é feita a modelagem e gelificação, né? Isso tudo com temperatura inferior a 10 graus. Então, essas seriam as operações comuns no processo de elaboração de derivados de surimi. Mas é claro que cada produto vai ter suas peculiaridades, vão ter suas especificações, os seus ingredientes, a sua temperatura, o tempo de cozimento, tem suas especificações cada produto, certo? Então, aqui é só um fluxograma bem básico, de uma forma bem comum, para a gente tentar entender. E é isso, pessoal, que eu tinha para apresentar para vocês. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.